Fala, meus queridos, paz Deus, tudo bem? Hoje eu vim num formato um pouquinho diferente aqui, trazer um pouquinho de curiosidade sobre mim. Lá no Instagram eu gosto bastante de abrir caixinha de perguntas e nem sempre dá tempo de responder todas por lá. Eu resolvi trazer para cá esse formato de respondendo perguntas de seguidores. Então eu separei as 10 perguntas que não tinham resposta lá no Instagram e resolvi trazer para cá todos esses temas e mostrar um pouquinho do meu ponto de vista para vocês. A primeira pergunta já é sobre como tocar o trombone, né? Como executar o trombone. Então ele pergunta aqui, dicas para fazer notas agudas. É uma dúvida super recorrente que o pessoal me faz, tanto no Instagram quanto em qualquer lugar. É uma dúvida pertinente. Então, muitos me perguntam, mas como eu faço para ter facilidade no agudo? Ou como eu faço para alcançar notas agudas? E não existe fórmula mágica. É estudo. Estudo. Não adianta você querer buscar um bocal só para tocar agudos, que não vai funcionar. Porque, tudo bem, ele vai funcionar na região aguda, só que ele não vai te proporcionar a melhor projeção de som e o equilíbrio entre agudo, médio e grave, você vai acabar perdendo. Então não é a melhor opção você pegar um bocal, por exemplo, muito pequeno, que vai te trazer facilidade um pouco maior no agudo e no médio e grave vai dificultar, não adianta. Então a resposta não é bocal, a resposta é estudo. Tá, mas como eu vou estudar nota aguda? Tem uma concepção que eu gosto muito de aplicar para mim. Essa concepção é baseada em como você enxerga a questão do ar. Tem que ter mais velocidade na região aguda, diferente da região grave. Região grave já exige muito mais ar e a velocidade menor do ar. Então você pensando sempre dessa maneira, você acaba apoiando melhor o seu som, não deixando o trabalho todo para a sua musculatura da boca. Nota aguda, ar com velocidade. Nota grave, ar sem velocidade e maior volume. Segunda pergunta. Qual o melhor jeito de fazer contralto no trombone? Alguns fazem só oitavado. Na igreja, o trombone não é um instrumento que executa a voz do contralto segundo o MOO. Então, lá no MOO não consta a voz do contralto como voz alternativa para o trombone. O que acontece é que a gente, por conseguir tocar notas agudas, a gente acaba tocando o contralto. Pro trombone, soa oitavado, porém é exatamente na altura escrita no inário. E qual é a maneira correta de se executar o contralto? Exatamente dessa maneira. Na região aguda do trombone e seguindo a escrita do inário. Se você toca no grave, vai dar o famoso cruzamento de voz, que não é legal e pode até atrapalhar a orquestra e a irmandade que está cantando também. Então, contralto é na região aguda do trombone. Terceira pergunta. Meu irmão, eu também sou trombonista. O que eu faço para tocar com mais expressão? Eu acho meu som ruim. A expressão, pelo menos na igreja, ela é muito ligada à escrita, às palavras do hino, à poesia. Então, se nós tocarmos observando a letra do hino, nós vamos ter ali basicamente a explicação de como nós devemos tocar. Então, se é um hino que fala de sofrimento de Jesus, por exemplo, é um hino que a gente precisa ter um cuidado na articulação. O que é a articulação? A articulação é como você separa uma nota da outra. Então existem várias formas. Existe a articulação mais intensa, mais pesada, que a gente costuma falar, mais característica para hinos que soam mais alegre, falando sobre marcha, falando sobre vitória, enfim. Agora, hinos mais melancólicos, a gente tem que tratar com uma articulação um pouco mais leve.
Existe a dinâmica, que é a diferença entre volume de som. E existe também uma coisa que não é muito falado, é como se fosse uma dinâmica da nossa articulação. Então, de repente, de uma frase para outra, você vai mudar não só a intensidade, mas também a articulação. Isso faz uma diferença enorme na hora de você se expressar. Talvez seja isso que traga uma execução mais primorosa, mais diferenciada. Então, eu sempre busco seguir o que está escrito na letra do hino e utilizar essa dinâmica também na articulação. Quarta pergunta. Como posso fazer para trabalhar melhor o naipe de trombones da minha comum? Bom, nesse caso, a gente tem que trabalhar um tema que é a prática de conjunto. A gente precisa, primeiramente, entender se todos do grupo estão dispostos a contribuir com o grupo. Inclusive, no meu e-book, eu falo muito sobre essa questão de você estar inserido no conjunto. Porque muitas das vezes a gente toca, mas não está inserido no conjunto. A gente apenas está produzindo som para a orquestra, mas não está em harmonia, não está incluído na orquestra. Inclusive, se você quer saber mais sobre esse e-book, vou deixar o link aqui na descrição. Você pode acessar e saber mais sobre esse conteúdo que tem muitos detalhes para quem toca na igreja o trombone. Então, o primeiro passo é ter uma conversa franca e entender o propósito de cada um e alinhar as expectativas. Segundo ponto seria fazer ensaios de naipe, que aí você vai ter uma liberdade um pouco maior de trabalhar pontos como, por exemplo, eu citei anteriormente, a articulação. Então a gente tem uma facilidade muito maior de abordar temas mais específicos do naipe. Então esses dois itens eu acho importantíssimo. Primeiro, saber se todos estão alinhados com o mesmo objetivo. E segundo, realizar ensaios de naipes com o propósito de alinhar todas essas questões mais técnicas que a gente consegue aplicar no trombone. 1, 2, 3, 4... É melhor um trombone Veril ou Zelmer? Nessa pergunta, eu posso falar com propriedade, porque eu já tive um trombone Veril F670. Eu vou considerar o F670 porque é o trombone longo que eu conheço. Então, o F670 é um instrumento muito bom, assim, com uma qualidade de acabamento, de construção, de material muito boa. Ele vai acabar trazendo para você uma durabilidade muito grande. É um instrumento que é muito durável e tem um equilíbrio aceitável. Ele tem alguns pontos de afinação, sim, porém ele tem uma projeção um pouco maior e tem essa questão da durabilidade, que se for um trombone bem cuidado, pode durar a vida inteira. Agora já o Zelmer, na minha opinião, e o pouco contato que eu tive, eu achei um trombone muito equilibrado em afinação. É um projeto muito equilibrado em afinação, por ser um projeto baseado no trombone da Yamaha. Então ele traz essa característica. Agora, em questão de durabilidade, a gente já não consegue saber, porque os Zelmer que tem no mercado, geralmente não tem muito tempo de uso, sabe? Então não dá pra gente saber daqui 10 anos como estarão esses instrumentos que são chineses, costuma ter um padrão de qualidade um pouco inferior. Mas ambos são excelentes instrumentos. E aí só depende do quanto você quer investir no instrumento e se você prefere um instrumento usado ou um instrumento novo. Sexta pergunta. É verdade que você toca acordeon nas tocatas também? Essa é uma pergunta bem curiosa, porque eu fui criado no meio de tocata. Eu participo de tocatas desde 2007, então é algo que eu gosto muito, né? E teve uma época que eu tive disponibilidade de comprar um acordeon. Então eu comprei um acordeon, gostava já bastante. Tinha um amigo que tinha um acordeon e eu arranhava de vez em quando, mas eu fui aprender mesmo. Na verdade, não aprender, né? Mas eu fui
insisti mais em procurar saber como tocava nessa época que eu tive a disponibilidade de ter o acordeon. Então eu tive o acordeon por alguns anos, fiz bastante gravações de tocata de forma individual. Então eu gravava o acordeon, gravava o trombone, às vezes eu mandava para amigos gravarem a tuba, às vezes eu fazia a voz da tuba no trombone mesmo, fazendo algum detalhezinho de edição, mas eu sempre toquei, gostei muito e pratiquei muito nessa época. Foi uma coisa que fez eu desenvolver uma paixão pelo instrumento e também aprender um pouco. Não que eu domine, mas eu toco sim e gosto bastante de quando tenho a oportunidade de tocar o acordeon na tocata. 7ª pergunta. De onde veio a ideia e desejo de fundar a Treaty Brass? Para quem não sabe, eu faço parte de um quarteto de metais, onde a formação é um pouquinho diferente, mas é bem bacana. Inclusive, quem não conhece, vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha, porque tem muito conteúdo bacana para sair e muito conteúdo que já saiu também. Então acompanha lá, clicando aqui. Então a Treaty Brass foi um quarteto de metais com a formação de 3 trombones e uma tuba. Por isso o nome. O 3 representa os trombones e o T representa a tuba. E o brass de instrumento de metal. E essa ideia foi meio que automática. A gente estava num encontro de orquestra e a formação estava exatamente dessa forma. 3 trombones e uma tuba. E o maestro pediu para a gente fazer uma divisão de vozes ali, onde soou muito bem. E na época o vídeo até viralizou aqui no YouTube, chegando mais de 70 mil visualizações. E foi uma coisa que a gente viu que casou muito bem e a gente gostou muito do resultado. E aí a gente decidiu seguir com o projeto e fazer encontros regulares e gravações também. Foi daí que surgiu a Treaty Brass. Posteriormente veio também uma ideia que nós tínhamos há muito tempo, que era formar um conjunto de metais com mais instrumentos além só do quarteto. Então veio a Treaty Brass Band, que a gente já fez algumas gravações que vocês provavelmente já devem ter visto algum vídeo por aí. 8ª pergunta. Se não tocasse trombone e não pudesse voltar para o eufônio, tocaria qual? Pois é, eu já toquei eufônio. Isso foi bem no início, foi de 2004 até 2008 mais ou menos. E foi bem no início da minha carreira musical. E era uma época que eu não tinha muito conhecimento de música. Então não sabia exatamente onde o eufônio estava localizado na orquestra. Eu achava até que o trombone era muito mais útil do que o eufônio, enquanto que o eufônio tem toda aquela versatilidade que a gente sabe. Então, respondendo a pergunta, qual instrumento eu tocaria se não fosse voltar para o eufônio e não fosse o trombone? Certamente eu ia de clarinete. Clarinete também foi algo parecido com o acordeon. O meu pai, ele toca sax soprano e ele tinha muita vontade de aprender o clarinete. E aí, numa época, ele acabou adquirindo um clarinete e esse clarinete ficou em casa por um tempo parado, porque o meu pai não tinha muito tempo ali e não ficou muito animado para aprender. E aí, o que aconteceu? O Gustavo foi se aventurar no clarinete também. E foi daí que a paixão surgiu. É um instrumento que eu acho fantástico em termos de sonoridade. E algo que me agrada bastante também é a sua extensão. Ele consegue chegar numa extensão bem grave, médio e bastante agudo também. E é algo que me encanta, essa versatilidade e o tamanho dessa extensão. Então eu iria de clarinete. A 9ª pergunta. Acha que a música na sua vida foi dom ou estudo? Bom, eu entendo como dom uma facilidade que a gente já nasce com ela. Tem muitos que têm a facilidade, por exemplo, de dirigir um carro, dirigir uma moto, tem a facilidade. Então eu entendo isso como um dom, uma facilidade natural. Para mim existe sim a parte do dom,
porque eu tenho uma facilidade natural, mas eu acredito que muito por conta de eu gostar muito de música. Então, existe a parte do dom, que eu acredito que tenho facilidade sim, porém foi muito estudo também e disciplina, porque como eu comecei a estudar muito novinho, com 7, 8, 9 anos aí, então eu precisava de muita insistência e paciência também por parte de professor, dos meus pais também. Então não foi só dom, foi também muita disciplina e dedicação nos estudos também. E a última pergunta: se fosse para tocar outro instrumento a não ser trombone, qual seria? Bom, quando eu iniciei na música, a minha ideia era iniciar tocando eufônio e depois migrar para tuba. E aí foi engraçado que geralmente quem inicia pensando dessa forma realmente faz, passa do eufônio para tuba. E no meu caso foi ao contrário. Eu iniciei no eufônio e fui para o trombone. Então, um dos instrumentos que eu tocaria seria a tuba. Mas um outro instrumento da família dos metais que eu tenho muito carinho também é o flugelhorn, que é muito difícil a gente ver sendo bem tocado na igreja e tem um timbre lindo, maravilhoso, que pode ser explorado de diversas formas, seja tocando um tenor, um contralto e até soprano. Então eu iria de flugelhorn. Essas foram as perguntas que eu separei hoje e espero que tenham gostado. Sobre os temas que eu falei aqui, deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu quero saber também, para a gente conversar, trocar essa ideia também. E se você não me segue no Instagram ainda, segue lá também, porque tem muito conteúdo legal por lá. E essas caixinhas de pergunta eu abro por lá. Se de repente você mandar uma pergunta lá, pode ser que eu responda aqui no próximo vídeo que tiver. Deus abençoe e até uma próxima.